paz de Jesus esteja com você. Memórias do Líbano, esta semana vai trazer para você um assunto muito interessante para mim e acho que também para vocês. Por isso, estamos juntos com Monsenhor Urbano Zilis, o pároco da nossa igreja maronita em Porto Alegre. Monsenhor Zilis, seja bem-vindo. Obrigado. Monsenhor Zilis, como teólogo, você estudou e você está ensinando a teologia. Sim. Eu quero só entender mais um assunto que eu estudei quando era seminarista no Líbano, dentro da teologia. Esse assunto era a teologia da libertação na América Latina. Sim. Era muito longe para nós, no Líbano, entender o que está acontecendo na América Latina, no Brasil. Podemos introduzir um pouco esse assunto, onde estamos hoje, nessa teologia da libertação? A teologia da libertação nasceu, muito bem, numa situação social típica da América Latina. Não é única, né? Mas que é a pobreza de um lado e uma riqueza de outro, né? A desigualdade social, ou se quisermos, de certa forma, uma injustiça social. E isso chocou muito mais porque a América Latina, de modo especial o Brasil, tem uma tradição que o Brasil se orgulhava de ser o maior país católico do mundo. Uhum. Depois do Concílio Vaticano II, nasceu então uma preocupação com este problema social, que repercutia mal. Como é que os cristãos católicos, né, toleram tanta miséria? Eu me lembro que na década de 50, 3 jesuítas jovens do Rio Grande do Sul foram para o Japão e levaram filmes do Rio de Janeiro. E os japoneses, que não eram cristãos, vendo aquelas favelas, perguntaram: como é que vocês justificam isso perante a doutrina cristã e a fé cristã, essa desigualdade social? Ora, a teologia da libertação surgiu com uma preocupação de fazer desaparecer um pouco, né? Igualar um pouco as classes sociais e conquistar dignidade para todos, né? A América Latina. É verdade que se baseou aqui muito em análises sociais e não na fé. O objetivo de mudar a sociedade para uma sociedade mais justa, mais igualitária, eu acho que este é bem evangélico, né? Não se precisa muitos argumentos. Que se deve cuidar dos pobres, né? Isto é uma evidência clara no Evangelho, né? E foi levado muito a sério pelos primeiros cristãos. Então, o objetivo tranquilo era cristão. Mas o caminho escolhido, este sim, era duvidoso, né? Não é assim que o Evangelho era só para pobres, né? Nós sabemos que Paulo, por exemplo, era um cidadão de dupla cidadania, né? Então não podia ser pobre, tão pobre assim, né? Que João tinha uma cultura muito grande, né, etc. Então, não é a riqueza ou a pobreza espiritual que está em jogo aqui, né? Na América Latina se tratava da pobreza social, né? Tanto assim que, se por um lado na América Latina nasceu a teologia da libertação, o que foi discutido é o método, o caminho para chegar. Não é preciso eliminar aqueles que, por terem trabalhado mais, foram bem-sucedidos, né? E isso, então, provocou muitas reações na América Latina. E criou um terreno muito fértil para um movimento oposto, que foi a renovação carismática católica, que na mesma época também entra na América Latina. E provocou na renovação carismática católica uma tônica também um pouco unilateral inicialmente, que era só o espiritual, né? E no Evangelho de Cristo nós temos que libertar-nos do mal espiritual em primeiro lugar, mas não só do mal espiritual, mas também do mal físico. Então,
é preciso que a teologia e a igreja na América Latina recupere esse equilíbrio entre o espiritual, né, e o material, o corporal, no caso, né, a pastoral concreta. Nós não podemos ficar indiferentes à miséria de tantas pessoas, né? Mas também apelar para condenar ou eliminar a outros que com seu trabalho conquistaram algo na vida não é evangélico, né? O Zaqueu se converteu, né, no Evangelho de Cristo. Então é preciso olhar o Evangelho como um todo e buscar este equilíbrio. Hoje, né, a teologia da libertação oficialmente não tem muito apoio, né? Mas não sei se isso é positivo. Na América Latina nós deveríamos ter, ao meu ver, criado um espaço para discutir os problemas pastorais, teológicos, antes de colocarmos em prática, né? Começarmos com mais prudência, experiências. Acho que a igreja não pode responder a tantos problemas novos com respostas velhas, né? Isso nós estamos cansando. Ela precisa buscar respostas novas para problemas novos, né? Mas para isso não deve dispensar a prudência, de ser cuidadoso, né? E ver também espaço para diferentes, porque o que houve na teologia da libertação era reduzir tudo à teologia da libertação. Não. Na igreja de Cristo deve haver espaço para um Pedro que briga pela tradição e para um Paulo que quer ir para Agorá, para a Praça de Atenas. Então, na Igreja de Cristo temos que aprender a reconhecer o valor dos diferentes ritos, né, dos diferentes povos, das diferentes culturas e também, por que não, de diferentes teologias, né? Então, nesse sentido, talvez tenhamos aprendido algo de também valorizar as diferenças na teologia. A teologia europeia tem muito a nos ensinar, mas nós, latino-americanos, também temos que dar uma contribuição para os europeus, né? A teologia oriental e a liturgia oriental nós temos muito a ensinar e a nos enriquecer, muito os latinos, né? Por que não vamos aprender deles, né? Mas também, quem sabe, até os orientais possam aprender alguma coisa de nós, né? Então, essa igreja plural, né, com testemunho de fé no mundo de hoje, eu acho que esse deve ser o objetivo, seja da teologia da libertação, ou seja da renovação carismática, ou de quem for, né? E Jesus que é nosso libertador. Ele nos liberta, mas liberta em primeiro lugar do mal espiritual e também nos dá inteligência, nos dá oportunidades para sermos bons profissionais e colaborarmos também na libertação social, se for o caso, né? Que ele se encarnou. Ele se encarnou, se fez homem igual a nós para dizer que nós, como humanos, com o corpo e a alma, somos importantes para Deus. Isso, né? Isso, esse equilíbrio. Esse equilíbrio. Entre a alma e o corpo. E cuidar da alma e do corpo. Já os romanos diziam, não no campo religioso, mens sana in corpore sano. Mas isso também vale na vida cristã, né? Que diz o seguinte, uma mente sã, um espírito são num corpo são, né? Isso, está certo. Ok. Obrigado. Não, foi um prazer. Sinto-me em casa, sempre aqui, quando venho aqui, né? E agradeço a presença de Monsenhor Urbano Zilis com a gente e dar para nós mais conhecimento sobre a teologia de hoje. Assuntos que tocam a vida da gente, de cada um de nós, e para saber ser equilibrado também, para poder se santificar. A santidade não é uma coisa fora de comum, como Santa Teresinha fala, fazer as coisas normal com amor, as coisas normal com carinho e oferecer tudo para Deus. Por isso, agradecemos a presença de Monsenhor e a sua bênção final. Abençoe a nós, as nossas comunidades, né? E a sua bênção nos acompanha e permaneça entre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.